Dia 8 de maio, 10h57 da noite, e cá estamos nós gravando esse vídeo após um dia extremamente intenso, reuniões, deliberações, criação de novos projetos, novos negócios, mentoria para a nossa turma que ingressou no Estrategista Tributário de Aceleração Comercial, e no final de tudo, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para você. Exatamente, nós vivemos aquilo que nós ensinamos. Aqui não tem empreendedorismo de palco. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, diretor executivo do Grupo Save com mais de 16 anos de experiência no mercado contábil e tributário e mentor de pessoas que faturam mais de 100 mil reais por mês trabalhando com os 3 bens mais valiosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio. Vídeo de hoje, olha só que tema bacana. Planejamento tributário, inserido no contexto do planejamento sucessório, utilizando o domicílio fiscal para potencializar os ganhos. Gostou desse tema? Se interessou? Então fica nesse vídeo já, de primeira. Curte, compartilha, comenta, elogia. Pode xingar, mas quando for xingar, xinga o diretor, tá? Estamos nós aqui, quase 11 horas da noite, Tihai, nosso videomaker. O Gilberto aqui do lado, já tirando um cochilo, ele tá cansado porque trabalhou até tarde. Então, se for xingar, pessoal, xinga o diretor. Começando o vídeo, 2 pontos extremamente importantes. Vou falar de planejamento tributário, nós vamos falar de planejamento sucessório e nós vamos falar da utilização da unidade domiciliar como uma ferramenta de planejamento. Então, como tudo isso começa, é importante para fins de nivelamento. Você sempre vai notar nos meus vídeos que eu começo ensinando um ponto anterior, porque nós precisamos nivelar as pessoas. Não é todo mundo que já vem com conhecimento mais avançado, entendeu? Então nós precisamos contextualizar para que tudo faça sentido mais adiante. E diferente de outros, e aqui não tem melhor nem pior, eu sempre caminho vocês a utilizar o conhecimento para ganhar dinheiro. Então se você tem uma visão do Marcos como uma pessoa somente técnica, doutrinador e tudo mais, não. Eu estou aqui para te ensinar que o teu conhecimento é um dos seus bens valiosíssimos, é um ativo que você tem que fazer dinheiro. Então eu não quero te ensinar nada técnico para você ser o cara mais descolado da roda de amigos, para ser o sabichão do grupo de WhatsApp, para ser o rei da opinião de tudo. Eu vou te ensinar conhecimento, eu vou te trazer conhecimento para que você ganhe dinheiro com esse conhecimento. Porque, cara, se você só tem conhecimento e não faz pelo menos 100 mil reais por mês na área de planejamento tributário, recuperação tributária e holding, você tem um problema. E eu quero te ajudar a resolver esse problema. Seguindo nessa perspectiva, eu falo isso porque tem que ficar muito claro para vocês qual que é o nosso objetivo. Planejamento tributário no contexto de planejamento sucessório. Planejamento tributário, quem me acompanha sabe que é uma das coisas que eu mais gosto de executar. Hoje a gente executa muito pouco, vocês vão ver que nós já temos uma equipe muito grande. Então o Marcos hoje ele é muito mais um gestor de pessoas, gestor de qualidade, um treinador de pessoas, tanto do aspecto técnico como desenvolvimento, do que propriamente um executor. Mas tem projetos que ainda precisa que o Marcos coloque a mão do ponto de vista prático, né? E até mesmo eu gosto, principalmente quando o planejamento sucessório ele é bem complexo. Aí o planejamento tributário e sucessório é complexo. Aí eu fico apaixonado por tudo isso. Então, no contexto do planejamento tributário, ele é o seguinte, ele é uma união de expertise em contabilidade, em fiscal, em tributário, em gestão de negócio e principalmente experiência. Ter feito planejamento tributário. Tem que conhecer. E lembrando, planejamento tributário, pessoal, pelo amor de Deus, não é análise tributária, lucro real simples presumido. Eu falo e repito e reforço. Eu já ouvi várias pessoas se denominando como planejadores tributários. Uau, e qual mais? E começando, enfim, o cara faz análise de lucro real presumido e ainda só o básico. Não é isso. É uma pessoa que pensa de maneira estratégica e utiliza as possibilidades de reestruturação, de cisão, de criação de novas possibilidades e com isso consegue trazer, aqui é o grande desafio, aqui nós separamos os homens dos meninos, as meninas das mulheres, economia tributária e segurança. Por que eu falo isso? É muito difícil quando nós falamos de planejamento tributário unir esses dois fatores.
Porque o planejamento tributário é muito difícil você falar conservador. Porque qualquer elemento que nós fizermos no âmbito do planejamento tributário, ele pode ser observado, apreciado pela Receita Federal como uma perspectiva de simulação, de evasão e questões que desqualifiquem para notificar. Então, planejamento tributário não existe 100% seguro. Você tem que buscar dentro do planejamento tributário, para mim aqui a chave do sucesso. Anota, papel e caneta, iPad na mão. Qual que é o elemento primordial no planejamento tributário? E ele tem um nome muito bonito, que vem, é um conceito importado, né? É um conceito americano. É do Business Purpose, que é do elemento do propósito negocial, ou seja, a criação de uma estrutura de planejamento tributário, ela tem uma certa requinte e sofisticação. Sim. No entanto, nós temos que observar o seguinte, eu vou ter economia tributária? Sim, é importante. Mas a economia tributária não pode ser o único requisito atendido. Então, o propósito negocial ele vem para validar fatores econômicos, ou seja, outros elementos que justifiquem a criação desse planejamento. Quando a justificativa é única e exclusiva à redução tributária, e pasme, eu fico pasmo, porque o planejamento tributário ele tem esse intuito de trazer redução tributária. Mas, se ele atende apenas esse requisito, ele pode sim ser desconsiderado pela Receita Federal. Lógico. Depois nós temos todo um processo administrativo em que nós vamos discutir esse auto de infração, porque tem vários requisitos também que o auto de infração deve observar e dentro do processo administrativo e posteriormente, se necessário, judicial para você discutir a legalidade ou não de uma eventual notificação. Então, propósito negocial é um ponto que nós devemos observar com muito carinho e cuidado. Que eu tenho uma justificativa sobre a perspectiva administrativa, financeira, econômica, que justifiquem, que reforcem, que dê substrato econômico a essa situação. E eu não estou falando aqui de nenhum caso específico, mas eu posso trazer, por exemplo, situações simples, como, por exemplo, a criação através de uma holding patrimonial, cujo eu integralizei um imóvel que estava, por exemplo, lá na empresa operacional. Empresa operacional, quem já me conhece, já participou das nossas aulas, quem é aluno do Estrategista, que é a formação mais completa do Brasil, na área de planejamento, recuperação tributária e planejamento sucessório com holdings, sabe que uma ferramenta eficiente, por exemplo, é a criação de uma holding patrimonial para albergar os bens imóveis pertencentes a uma pessoa, cujo esses bens pode ser uma fonte geradora de receita, como aluguel ou a compra e venda. Ok? Então, por exemplo, num caso bem simples, uma empresa de lucro real que possui um imóvel, ela com alta lucratividade, ou nem tanto assim, mas tem volume, eu estou pagando imposto de renda, eu posso simplesmente, dentro de um contexto muito bem estruturado, muito bem desenhado, fazer uma cisão parcial. Uma cisão parcial constitui uma ruptura desse patrimônio e a constituição, através do processo que a cindenda, ou seja, a empresa é cindida, e a cindenda é transformada numa holding patrimonial e, consequentemente, esse imóvel deve ser remunerado. Eu cobro o aluguel da empresa operacional, cujo meu custo tributário, num cenário de temperatura e pressão, fica ali entre 11% e 12%, empresa de lucro presumido, e ela transfere créditos de 34%, que ela deduz da apuração do imposto de renda e da contribuição social como uma despesa. Consequentemente, se eu faço um balanço, eu tenho uma dedução de 34% e um custo de 12%, cujo esse saldo, essa balança, tem um ganho aí de 22% sobre essa operação. É muita coisa. Onde você vai ganhar isso, por exemplo, no investimento financeiro? Então, só aqui uma questão muito simples. Marcos, e o crédito de PIS e COFINS? Crédito de PIS e COFINS tem uma vedação legal em que não permite a tomada de crédito quando o imóvel pertenceu à pessoa jurídica. Então, vamos pensar que o imóvel pertencesse ao sócio, pessoa física. A empresa está alugando, muitas vezes não tem formalidade de nada. Ah, mas não vou cobrar aluguel, porque senão eu vou pagar 27% na escala progressiva na pessoa física e eu não faço e não penso no planejamento. Nesse caso, por exemplo, se o imóvel pertence à pessoa física e eu integralizo ele
ao capital social da holding e cobro aluguel, aí o ganho ele sobe, porque aí eu vou ter a dedução de 34 mais os créditos de 9,25. Então eu passo a ter um ganho de 43,25. Se eu descontar, por exemplo, o custo tributário de 12, eu vou ter aí um ganho aproximadamente aí de 30 e poucos por cento. Então é uma ferramenta fantástica. Só que, por exemplo, apenas o ganho tributário não se sustenta. Eu preciso trazer outros elementos, como, por exemplo, dentro de um memorando, de uma ata de reunião de aprovação de sócio, por exemplo, lá da reestruturação, da cisão, cujos documentos para uma cisão são exigidos pela junta comercial, preciso de um laudo de avaliação do patrimônio, assinado por 3 peritos ou uma empresa especializada. Eu preciso de um termo de justificativa para a operação, a ata de aprovação, e tudo isso vai num processo para a junta comercial em que eu faço uma alteração contratual na empresa cindida e um contrato social. Então é um processo tanto quanto burocrático, mas nada muito complexo. E lá eu tenho as outras justificativas, como por exemplo, uma melhor eficiência na gestão desse ativo, uma remuneração adequada pelo investimento desse imóvel, mais segurança jurídica em virtude da segregação do patrimônio imobiliário pertencente à família do patrimônio operacional, que o patrimônio operacional é consubstanciado de risco, independente do negócio. É risco trabalhista, é risco ambiental, risco civil e assim sucessivamente. Então você consegue notar que dentro do planejamento tributário, o elemento do propósito negocial ele é muito importante e deve ser observado quando você estiver estruturando. E por que eu falo isso? Quando nós falamos em utilizar o domicílio fiscal, eu estou utilizando a residência do ponto de vista um pouco mais prático e menos jurídico, ou aquele que a pessoa utiliza com habitualidade. Vamos pensar no contexto do ICMS. Nós vamos falar sobre, por exemplo, o ITCMD, mas vamos falar sobre o ICMS. Se você voltar aqui, tem um vídeo falando sobre subvenção. Está falando sobre a não tributação de incentivos fiscais. Incentivo fiscal está aqui no meu Instagram de hoje, que é um excelente negócio para as unidades federadas, em que eu trago atratividade para o meu local. Então vamos pensar que o Estado seria uma empresa, ainda que ele não seja eficiente e tenha regras específicas. Mas o Estado pretende ser atrativo na captação desses clientes, que o contribuinte nada mais é que um cliente do Estado. Ele recolhe, ele contribui para as receitas. E as receitas dos estados fazem frente às despesas. Então é um cliente, como uma empresa. E eu conceder benefícios fiscais é uma ferramenta de atração como se fosse, por exemplo, um desconto lá no meu preço. Em que, olha, meu vizinho cobra 18, o outro 19, o outro 17, o outro 12. Aqui você vai pagar 3. E quando eu faço a conta lá do markup, que é o quê? Que é a formação do meu preço de venda, o ICMS é o tributo que tem a maior participação, ou uma das maiores. Entendeu? Então, reduzir o ICMS significa dizer para a empresa que ou você vai ter um preço mais competitivo, porque eu vou ter menos tributo lá no meu markup, que eu formo o preço de venda, e aí você vai estar mais competitivo que os seus concorrentes, ou eu estou dizendo que ele vai ter mais margem de contribuição. Entendeu? Margem de contribuição, que é o valor que eu adiciono no preço de venda para fazer frente às minhas despesas fixas e ter o meu lucro. Então, de alguma forma, a empresa vai ganhar bastante. E a empresa vindo, por mais que ela vai recolher menos tributo, o Estado vai ganhar muito mais. Porque imagina o seguinte, essa empresa vai recolher o tributo e muitas vezes essa redução, e eu tenho vários clientes que aconteceu isso, ele faturava 1 milhão com o ICMS 17. Ele baixou para 13, ele baixou para 3, ele faturou 10, 15, 20, 30, 40, 50. Tem um caso de uma empresa que vai faturar quase, ano que vem ela vai faturar meio bi. E essa empresa, quando começou a ter acesso aos incentivos fiscais, meio bi ano, ela faturava 1 milhão por mês, 12 milhões ano. Então isso contribuiu. O que aconteceu? Ela passou mesmo pagando menos ICMS, gerando mais arrecadação, fora os empregos diretos, empregos indiretos, essas pessoas que têm salário consomem, o consumo gera recolhimento de tributo e assim a economia gira, aquele local fica saudável e o Estado participa não apenas da receita direta do ICMS, como os tributos, alguns impostos, principalmente federais, o município, o Estado principalmente, ele tem uma participação.
Então isso é fantástico, é um excelente negócio. E a partir do momento que eu falo do planejamento tributário e que a unidade que eu estou situada pode me dar mais ou menos competitividade, por exemplo, o têxtil em Santa Catarina paga 3% de ICMS. Em São Paulo teve um benefício que pode pagar 1%. E assim sucessivamente. E muitas vezes eu posso chegar para o Estado e fazer uma proposta através de um protocolo de intenções. Olha, Estado, me dá um benefício aqui. Se ele respeitar as regras relacionadas à concessão prevista na Lei Complementar 2475, está tudo certo. Então, o ITCMD, que também é um tributo estadual, que está previsto assim como o ICMS, lá no artigo 155 da Constituição, nós também temos uma possibilidade aqui de planejamento. Porque vamos pensar que o planejamento sucessório ele consiste no quê? Ele consiste na criação de algumas possibilidades, e entre elas, holding, ao nosso ver, é uma das mais eficientes, em que eu antecipo os efeitos sucessórios, ou seja, aquele efeito que aconteceria, por exemplo, com a causa da morte, da ausência da pessoa, em que o patrimônio pertencente aos pais ele é transferido para os filhos e assim sucessivamente, eu posso fazer isso em vida, não preciso esperar. Vocês estão cansados de ouvir que o inventário ele pode custar de 20% a 30%, dependendo da unidade federada, porque tem o efeito do ITCMD. O ITCMD é um tributo de competência estadual e a Constituição atribui um limite de até 8%, não pode ser mais que isso. Por isso que nós estamos vendo propostas de mudar a Constituição e que os estados querem elevar para até 16%, porque hoje o teto constitucional é 8%. Tem uma resolução do Senado, assim como o ICMS, o Estado fica competente, os estados, através de uma resolução do Senado, de fixar a alíquota mínima e máxima, então que varia de 1 a 8, e cabe aos estados regulamentar esse percentual, certo? Então essa é uma receita direta dos estados. E dentro da perspectiva do planejamento sucessório, em que eu trago aqui o fenômeno da holding, para antecipar os efeitos de um possível inventário. Para que eu vou pagar 30%, 40%, 50%? Já vi inventário que custou 50%. Como assim, Marcos? Vamos pensar que a média fica de 20% a 30%, certo? E vamos pensar que num caso não tem liquidez, ou seja, eu tenho um patrimônio de 10 milhões compreendido com imóveis. E aí um patrimônio de 10 milhões, vamos pensar que na melhor das hipóteses eu vou ter um custo de TCMD, advogado, taxas, emolumentos e tempo de 2 milhões. Tá, mas eu não tenho 2 milhões para pagar. Tudo bem. Então vamos pedir para o juiz para vender. Pega um empréstimo no banco. Será que é viável? Será que a pessoa tem capacidade para pedir? Ah, não, vamos vender. Pede autorização para o juiz, aí vai vender. Eu compro. Só que eu compro com 40% de desconto, porque está enrolado. Tudo que é organizado vale mais. Isso nós trabalhamos na governança corporativa. Empresas organizadas valem mais. Eu vou complicar a vida do Tihai, porque senão não tem graça também. Tihai, coloca aqui, ó, nesse ponto do vídeo, uma imagem em que faz um estudo de uma das principais empresas de auditoria do mundo e que as empresas com nível de organização melhor, que é governança corporativa, é um nome bonito para falar organização, valem até 120% a mais. Então vai estar aqui, se eu não me engano, é 120% ou algo assim. Então a pessoa não tem, e aí ele vai dar um desconto de 40% para vender os imóveis, para pagar, ou no final do dia o inventário custou quase metade do patrimônio. Então a holding ela traz esse conforto e essa tranquilidade de fazer em vida, porque aí não tem briga da família, não tem desgaste. Além da estrutura de holding que eu crio para evitar esse efeito indesejado, me traz segurança dentro da estrutura da organização entre uma holding patrimonial, uma holding de participações, uma holding familiar. E sabendo que eu vou antecipar os efeitos póstumos, ou seja, aqueles que ocorreriam numa eventual ausência através da morte, eu vou pagar um tributo que eu pagaria daqui 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos agora, para pagar menos. E o pagar agora que chega a grande sacada dessa nossa conversa. Quando eu digo, por exemplo, que há um limite para menos e para mais, que pode variar de 1 a 8%, eu estou afirmando que compete aos estados, e eu já havia comentado, regulamentar essa tributação.
E de acordo com o interesse da política fiscal de desenvolvimento, né, da autonomia que o Estado possui, algumas unidades federadas possuem uma tributação maior que outras. É evidente. E aí, o que isso nos revela? Uma grande possibilidade de utilizar a estrutura do domicílio fiscal como uma ferramenta de planejamento tributário no âmbito do planejamento sucessório para potencializar os ganhos. Porque os ganhos, quando eu faço minhas apresentações para os clientes de fechamento de contrato, que inclusive hoje eu fiz 2, ele é vultoso, comparado com os gastos e investimento de uma holding. Economias que chamam a atenção e interessam, mas muito mais pela proteção, muito mais pela preservação, pela mitigação de um conflito familiar, por você trazer o elemento aqui da perpetuidade do negócio, a preservação do legado, há outros ganhos muito mais valiosos para uma pessoa que apenas o dinheiro. Mas o dinheiro é importante. E empresário toma decisão baseada em negócio. Esse tem que ser um bom negócio para ele. Então eu sempre mostro a vantagem que ele está tendo em utilizar esse mecanismo no âmbito da apresentação da estruturação do cenário pretendido. Então, o que tem aqui como a grande sacada para você, com muito cuidado e muita responsabilidade? Nós tomamos muito cuidado com o que nós falamos aqui, porque você tem que, no âmbito dessa perspectiva de possibilidade, estudar, né, estar atento, executar, ter boas pessoas do seu lado, buscar uma boa formação e assim sucessivamente, muita responsabilidade. Não estou falando, como eu falo na empresa, eu não tenho filho pequeno, mas o óbvio deve ser dito. As recomendações devem ser dadas. E nessa perspectiva, eu consigo melhorar muito mais o ganho e a performance utilizando, por exemplo, unidades que possuem uma tributação menor. Eu tenho Santa Catarina que cobra, por exemplo, 7%, tem estados que, em algumas condições, 8%. Eu tenho São Paulo, por exemplo, que cobra 4%, tem o Amazonas que cobra 2%. Então, essa ciência da tributação e as condições de redução é muito importante. Lembrando que você não pode simplesmente constituir uma empresa de qualquer forma e fazer a doação de maneira irresponsável. Mas no âmbito de estar ao lado de uma pessoa experiente que já fez aí mais de 3, 4, 5 mil holdings, já utilizou essa estrutura, o elemento do propósito negocial e não da simulação, a pessoa estar domiciliada de maneira legal, jurídica, ter os comprovantes e tudo mais, pode trazer aqui, por exemplo, uma potencialização muito grande nos seus ganhos. Então, para você estar atento a essa perspectiva, porque o Brasil, por exemplo, ele possui paraísos fiscais, né? Nós estamos aí diante de uma tributação de offshore, fala-se muito em paraísos fiscais em outros locais fora do nosso país, mas aqui nós temos paraísos fiscais dentro do Brasil, que cobra ITCMD aí de 2%, que cobra ICMS 1%. Então é você estar atento para essas possibilidades de uma maneira muito segura, muito bem estruturada, estando com profissionais capacitados, porque você tem que tomar cuidado. Como eu falei, o nosso trabalho tem muito valor agregado, nós ganhamos muito dinheiro porque nós trabalhamos com os bens mais valiosos, que é família, negócio e patrimônio. Só que contrapartida, a sua responsabilidade é muito grande. Então você não pode errar, porque senão você vai errar uma vez e vai acabar com a sua carreira. Vídeo de hoje, pessoal. Possibilidade de potencializar os ganhos dentro do planejamento sucessório com o planejamento tributário, utilizando o domicílio fiscal como uma potencialização. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, nos seguir nas redes sociais, vai passar aqui o nosso Instagram, nosso LinkedIn. Diariamente postamos informação de relevância de maneira gratuita. Se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Toda quinta-feira tem vídeo novo, a gente tem aí aproximadamente de 3 a 4 vídeos por semana e tudo de maneira gratuita para te ajudar a, através do conhecimento, ganhar dinheiro. Então o que você vai fazer depois dessa aula? Você trabalha com holding? Mais uma possibilidade, vai rever as estruturações, você vai colocar, lembra, faz a lista de clientes, vai atrás, vai prospectar, utiliza esse conhecimento para gerar valor para os seus clientes e, consequentemente, você também vai ganhar dinheiro. Aposta nisso, executa isso, nós vivemos isso. Isso aqui fala por si só. Até o próximo vídeo, pessoal.